Fala nação, tudo bem? Vocês conhecem esses três caras aqui? É, a velha guarda conhece. Eles fizeram a alegria da molecada lá dos anos 70, tá? No qual eu participei um pouquinho. Esses três aí é o retrato dos três de hoje, né? Seu Vitor Pereira, seu Raul Gustavo e seu Gustavo Mosquito. Os três fizeram suas lambanças que não deixaram o Corinthians vice-líder do Campeonato Brasileiro, ainda que com uma rodada a mais. É sobre essa coisa aí desse jogo que nós vamos falar. Então roda a vinheta, bora comigo. Gente, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse jogo é a escalação do Bruno Mendes na lateral direita. Por princípio, eu não gosto de improvisação, tá? Em último caso, quando você realmente não tem jogador para colocar, aí você, puta merda, não tem jeito, vai isso mesmo. Só que o Fagner estava na lateral. E o Bruno Mendes, ele é um bom jogador na defesa. Ali como zagueiro, a coisa de origem dele, né, a função de origem, ele é um bom jogador. Colocou ele na lateral, irmão, você esquece que você perde o lado direito. De modo que o Corinthians joga com três zagueiros quando ele joga na lateral. Três zagueiros. Tá? A maior parte do tempo ele fica ali na zaga. Tá bom? Porque é do instinto do cara. Então essa já foi a primeira cagada que o seu VP fez. Tá? Porque, veja bem, se ele colocou o Renato Augusto, se ele colocou o Roger Guedes, por que ele não colocou o Fagner? Se ele colocou o Fábio Santos, por que ele não colocou o Fagner? Sendo que quando o Fagner entrou, o Corinthians melhorou pra caramba. Por que você não entra com a tua força máxima e lá no vestiário tu fala assim, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos fazer o resultado já no primeiro tempo, que aí no segundo eu já vou descansando os veteranos. Tá bom? Para não ter que ficar aí usando no segundo tempo. Vamos tentar fazer ela abrir logo dois gols, tá? Os caras estão aí com a moral baixa, tá? No final de semana nós temos o Atlético Paranaense e aí eu não vou ter que jogar com todo mundo mesmo, entendeu? Aí é tipo sacrificar um jogo. Então vamos fazer o resultado agora. Porque se a gente vence, a gente fica na vice-liderança. E o que o VP faz? Tira o, o, o Fagner, depois no intervalo tira o Roger Guedes e tira o Renato Augusto. Tá? Essas cagadas que ele fez logo de cara. Mas vamos falar do primeiro tempo. O primeiro tempo é aquilo que eu falo sempre, né? O time sempre é amassado primeiro, para depois dar uma reagida. Ainda bem que eles não fizeram um gol. E numa jogada lá do Fábio Santos, que ele fez uma jogada muito boa ali pela esquerda, ele cruza e não bate, rebate na área. O Juliano aproveita e faz 1-0. Tá? Então o Corinthians ficou jogando ali numa preguiça, rapaz. Mas tudo bem. Tava lá meia bomba, mas estava indo, estava ganhando e viramos o jogo. E o Sr. Vitor Pereira achou que 1-0 era um ótimo resultado. Que ele tirando o Roger Guedes e o Renato Augusto, aí sim, aí o time ia ficar melhor. Né? Porque, pensa comigo, quando você faz uma substituição, a intenção de um treinador ao fazer uma substituição é melhorar o time, né? Ou corrigir uma falha. Né? Então ele não estava corrigindo falha nenhuma, tá? Ele estava poupando o jogador. Só que assim, ele poupa de forma que o time, dos caras que entram, que foi o Cantillo e o Vital, piora o time. E é culpa dos caras? Não, não é. É culpa do treinador que não enxerga que, calma aí, gente, o jogo ainda não está ganho, né? Então deixa eu colocar, então vai o Fagner logo no segundo tempo, desde o início, para fazer logo o segundo e talvez o terceiro e aí sim eu substituo e mesmo que o time caia de rendimento, ok? Que eu preciso vencer esse jogo. Além de eu me garantir no G4, eu posso, digamos, sacrificar no final de semana o jogo contra o Atlético, porque ele não vai jogar com os caras. Não vai, ele não vai arriscar perder alguém ali, sei lá, lesionado, alguma coisa, e na quarta-feira contra o Flamengo ficar sem algum titular. Então esse jogo não era para ele ter feito nenhuma forma de poupar jogador, era para entrar com força máxima e substituindo no segundo tempo. Tá? Porque você ainda tinha quarta, quinta, sexta, 3 dias inteiros para recuperar jogador. Entendeu? E provavelmente ele não ia colocar outros,
mais de uma semana aí descansando. Mas não, ele já começa a fazer as lambanças antes de acontecer as coisas. Então o que acontece, gente? Começa o segundo tempo e adivinha, tomamos um gol ali a 1 minuto. Aquilo que eu falo sempre, a recorrência do 1 minuto, né? Tomamos um gol numa pichotada do Raul Gustavo, que foi dar um, sei lá o que ele foi fazer ali no meio de campo, embora ainda tivesse lá os jogadores do Juventude, carrega pra cá, carrega pra lá, passa pra cá, chuta, desvia e entra, tá? Foi uma cagada do Russo? Foi, mas assim, ainda teve toda uma jogada pra frente, tá? Eu não vou ficar passando pano hoje pra ninguém, entendeu? É o tipo de cagada, uma cagadinha, vai, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Você já sem Renato e sem Roger, seu time já está com uma dificuldade de criar, né? Só que temos o Yuri Alberto aí que está numa fase excelente e faz o segundo gol num chute de fora da área, um golaço. 2-1. Opa, menos mal, né? Vamos garantir essa vitória aí. Tá, aí o seu Gustavo Mosquito, 10, 15 minutos depois, me faz uma lambança dos infernos que dá um empate para o Juventude. Foi mais ou menos parecido com aquela cagada que o Cantillo fez contra o Flamengo, né? Na arena, né? Que ele vai tentar sair jogando, perde, vai, bate a bola não sei em quem lá e sobe pro Arrascaeta e ele faz um golaço. Então, assim, eu falo do limpa-trilho, né? Aquele jogador que chuta pra onde o nariz está virado. Não aconteceu isso, tá? Aí depois ele até coloca a mão na cabeça. Não jogou absolutamente nada, nada. Ainda no final do jogo lá, conseguiu meter uma bola na trave. A única coisa que ele fez, talvez se tivesse feito o terceiro gol, eu não estaria falando isso daqui, ou pelo menos não nesse tom, tá? Então o Vitor Pereira, ele tem 50% de culpa nesta merda desse empate. O senhor Mosquito aí leva aí uns 30, 35 e o outro lá uns 15% de culpa nesta merda que o Corinthians fez. Perdemos a oportunidade de ser vice-líder, tá? Entrar no G4 de forma definitiva e empatamos com o Juventude, um time que tem 3 vitórias e 20 gols e 30 gols de saldo negativo. Parabéns. Parabéns, Vitor Pereira. O Vitor Pereira, vou dizer mais uma vez para vocês, o Vitor Pereira é treinador de um campeonato. O Vitor Pereira é treinador de time completo, do elenco disponível. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil? Pode. Claro que pode. Com time disponível, pode. Só que aí, meu irmão, eu digo para você também pode. Eu também posso. Ou a gente ia escalar o Corinthians diferente de Cássio, Gilba, Buena, Fagner, Fábio Santos, Fausto Vera, o Duqueiroz, o Renato e os três da frente lá, o Yuri, o Roger e o Mosquito. A gente ia escolher algo diferente disso? Não, não iríamos. O bom treinador é aquele que ele resolve os problemas do time nas dificuldades, irmão. Não na facilidade. Na facilidade, tudo, qualquer um pode aparecer. É na dificuldade, cara. É na dificuldade que você mostra quem você é. Na facilidade, qualquer um faz, cara. É o famoso engenheiro de obras feitas. Então, gente, para 2023, eu vou dizer para vocês aqui hoje, faltando 3, 4 meses para 2023. Nós temos um treinador que ele é bom quando o time está disponível, quando ele está disponível e ele tem aí um espaço para descansar, para dormir, bababá, bibibi, aí ele pode ser que ele ganhe. Como ele ganhou, né? Do Atlético Goianiense, né? 2-1 e do Cuiabá de 2-0. O time estava completo. Aí o time funciona. Você mexer no Renato Augusto, você mexer no Roger Guedes, é 40, 50 do time a menos, cara. Né? De ofensividade, de criação, 50, 60%. São os caras que criam, são os caras que estão fazendo gol. Tudo bem que a gente tem o Yuri também está numa boa fase, mas os dois, você perde 50, 60. Você só pode tirar esses caras de campo quando você está ganhando, meu filho. Mas não é ganhando de 1-0 num jogo que você viu que estava letárgico. Quando você está ganhando de 2, de 3, 20, 25 do segundo tempo, aí você troca. Do contrário, irmão, segura os caras.
E aí você poderia poupar todo mundo, ou pelo menos boa parte para o jogo do Atlético Paranaense. Porque se perder, você ia falar, bom, enfim, mas ganhamos lá também, estamos aqui ainda em terceiro e tal. Minha gente, não é fácil. Meus queridos, infelizmente, um empate contra o Lanterna. E eu ouvi aqui, né, li aqui numa matéria dizendo que o Juventude ainda mantém o tabu contra o Corinthians. Imagine, né? O Juventude mantendo um tabu com o Corinthians lá em Caxias, né? Maravilhoso a gente ler isso. Gente, muito obrigado. Se você gostou aí, dá um likezinho aí, ajuda o Rogerinho a crescer no YouTube. Entra aí, se inscreve no canal, tá bom? Então fique com Deus. Tchau.